@1SBN Política Nacional, 22 de junho de 2023. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja através da internet, a rede internacional de comunicação global se mantendo sempre informado. O senador Marcos Duval manda recado forte diretamente para o ministro do STF e TSE, Alexandre de Moraes. Confira. O ministro Alexandre de Moraes não está seguindo a legislação com a desculpa de que está defendendo a Constituição. Eu não aguento mais ouvir senador dizer temos que fazer alguma coisa. Então, eu consegui, estrategicamente, construir com fatos concretos para imputá-los de crimes que eles cometeram. E vou convocar os senadores que quiserem estar comigo, que se junte. Os que não quiserem, não tem problema, eu vou seguir sozinho, porque eu, reunido com o jurídico do Senado, eles disseram, senador, de fato, só você dando início vai gerar automaticamente o afastamento do Alexandre de Moraes e possivelmente o impeachment dele. Só você sozinho. E o brasileiro já não aguenta mais esse movimento que o STF hoje, eu acho que poderia até tirar o nome STF e botar Alexandre de Moraes. Acabou. Porque ele representa tudo. Então, assim, uma coisa que também me indigna muito é ver os outros 10 ministros também prostrados. Os ministros poderiam ser... Aí eu estou vendo agora o Gilmar Mendes dando um monte de entrevista, dizendo que interferiu no governo Bolsonaro, dizendo que não sei o quê, dizendo que é isso, que é aquilo. Como é que o ministro... Você já viu algum ministro do STF americano dando entrevista, dizendo o que ele pensa, o que ele acha? Então, assim, nós estamos num absurdo de hoje. Quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes, mas mandava, porque comigo ferrou. Acabou a brincadeira. Eu não aguento mais ficar só no discurso. Eu tenho uma reunião com os advogados, meu pessoal, junto com advogados do Senado, e já vou dar entrada num pedido de afastamento e possível impeachment do ministro. Sozinho. Espero que outros senadores estejam comigo, porque eu não aguento mais ficar no blá, blá, blá. Eu não uso de política para fazer as minhas ações. Eu uso muito a questão estratégica mesmo. Então, o Alexandre de Moraes, ele está perseguindo, ele está autoempoderado. Ele se sente o todo-poderoso. E eu vou, ministro Alexandre de Moraes, com toda a liturgia e respeito ao teu cargo, eu não falo ao seu cargo, eu falo à sua pessoa, você está entrando de rota em colisão comigo. Então, eu digo aqui, ministro Alexandre de Moraes, você entrou em rota de colisão com o senador da República, Marcos Duval. Vamos ver o que Deus vai preparar para isso, mas eu não vou recuar. CPMI de 8 de janeiro. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tem a oportunidade de expor fatos e defender a instituição. Veja o vídeo. Um dia muito especial para estar aqui hoje. Depois de 8 meses, é a primeira oportunidade que tenho de poder trazer a verdade acerca dos fatos do período eleitoral e o pós-período eleitoral em razão dos bloqueios nas rodovias federais. Então, agradeço muito, senhor presidente, qual o cumprimento, deputado Arthur Maia, o senador Cid Gomes, hoje substituído pelo deputado Evair de Mello, o senador Magno Malta, que é o segundo presidente, e a senadora Elisiane Gama, que é a relatora desta comissão. Cumprimento também todos os senadores e deputados federais aqui presentes. E a gente queria, presidente, ter feito uma apresentação, não foi autorizado, né? Então a gente teve que se readequar para fazer uma fala rápida aqui nesses 20 minutos. Nós temos aqui 2 memoriais, que são mais de 300 laudas, que comprovam tudo que eu vou afirmar aqui hoje, que será encaminhado oportunamente, se permitido, à comissão para juntada nos autos, onde a gente vai ter a possibilidade, pela primeira vez, de combater esta que foi a maior injustiça já realizada na história da Polícia Rodoviária Federal, que nos próximos dias completa 95 anos. Então nós teremos essa oportunidade. As informações aqui, nenhuma delas de cunho pessoal, todas dos bancos de dados da Polícia Rodoviária Federal, das instituições de segurança do Brasil. Eu acho que hoje os nossos policiais rodoviários federais, que há tempo, há 8 meses, têm estado muito triste. Uma instituição soberana, uma instituição de Estado, uma instituição que nasceu para salvar vidas no Brasil, uma instituição que nos últimos anos se destacou. Nos últimos 4 anos, por exemplo, são dados internacionais,
somos a instituição que mais apreendeu droga no mundo. Apesar de termos apenas 2% do efetivo policial no Brasil, fomos a instituição que nos últimos anos mais combateu os crimes ambientais. A instituição que mais defendeu os direitos humanos com a retirada de trabalhadores escravos em diversas regiões do Brasil. A apreensão de arma, o trabalho contra a pedofilia. No ano passado fomos reconhecidos pela CGU como o órgão mais transparente do Brasil. E ainda em 2022 fomos reconhecidos pela Secretaria Digital do Governo Federal como o órgão com mais avanço tecnológico do Brasil em sua história. Então, uma instituição que cuida das pessoas, que tem isso desde a sua formação, uma instituição que talvez a que mais trabalhou na defesa do SUSP, que é o novo sistema de segurança pública, com mais de 350 convênios assinados com polícias estaduais e polícias guardas municipais nos últimos anos. Por isso que eu digo que hoje é um dia especial. Há muito tempo estava com vontade de falar, mas vai falar como? A gente respondia os e-mails para a imprensa, não se publicava nada. Pelo contrário, queria humilhar as pessoas, chamar uma instituição dessa aqui honrada. O deputado Kim Kataguiri bate de frente com o ministro da Justiça Flávio Dino, rebatendo alegações e dizendo ter mentido. Veja o momento tenso. Porque, sabendo da gravidade do caso, Vossa Excelência não sugeriu impedir a passagem de pessoas. Por que esse monitoramento não foi efetivo? Por que o batalhão de guarda presidencial foi dispensado 20 horas antes do atentado? Foi diminuída deliberadamente a segurança do Palácio do Planalto do dia 7 para o dia 8, 20 horas antes do ataque, né? E por que apenas no início da tarde, quando o confronto foi identificado, o Comando Militar do Planalto reenviou o pelotão por iniciativa própria? Eu já respondi isso ao senhor na CCJ. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém, olhando no seu olho. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, não responde. O ministro desviou da pergunta que eu fiz. Eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial e por isso eu reafirmo. Nesse sentido, o ministro mentiu. Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhor ministro, bom dia. Eu gostaria de fazer questionamentos muito diretos e objetivos, né, dado o pouco tempo que nós temos, né, com base aí nos decretos 48056 de 60 e 51332 de 61, questionar o ministro porque, sabendo das intenções dos invasores de tomar o poder e de enfrentar as forças policiais, e a recomendação que o senhor fez ao GDF foi apenas de impedir a circulação de ônibus. Porque, sabendo da gravidade do caso, Vossa Excelência não sugeriu impedir a passagem de pessoas. E por que o ofício ao GDF, né, afirmou que o seu ministério estava monitorando a situação com as forças prontas para agir, mas essas forças não agiram? Por que esse monitoramento não foi efetivo, né, já que o próprio Ministério da Justiça afirmou que sabia de tudo que estava acontecendo, né? Também queria saber por que o batalhão de guarda presidencial foi dispensado 20 horas antes do atentado, quando ele já estava de prontidão no dia 7, ou seja, foi diminuída deliberadamente a segurança do Palácio do Planalto do dia 7 para o dia 8, 20 horas antes do ataque. Para além disso, havia também a possibilidade da ativação do Plano Escudo, que permite também o uso de forças federais para preservar os prédios do Poder Executivo sem a necessidade da implementação da garantia da GLO, da garantia da lei e da ordem, né? E porque apenas no início da tarde, quando o confronto foi identificado, o Comando Militar do Planalto reenviou o pelotão por iniciativa própria, sem a participação de nenhum ministério, pelo próprio comando ter percebido da gravidade da invasão? Por que ele teve que tomar a iniciativa sozinho, se o próprio Planalto já sabia de tudo aquilo que ia acontecer? Esses são meus questionamentos, ministro. Bem, o ofício a que o senhor alude foi encaminhado ao GDF na noite do dia 7. Foram 2 ofícios. Em verdade, 3 ofícios encaminhados na noite do dia 7. O senhor está olhando apenas um. Todos os outros ofícios que foram protocolados, por que no GDF? Porque nós não podemos fazer intervenção federal preventiva. O nosso governo respeita a Constituição. Então, nós não podemos passar por cima dos governadores.
Eu já respondi isso ao senhor na CCJ, infelizmente depois o senhor fez uns vídeos na internet, dizendo que eu havia mentido, etc. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. Então, a verdade que eu falei ao senhor na CCJ, eu estou repetindo aqui, ao senhor, olhando no seu olho. E espero que dessa vez o senhor não faça vídeo distorcendo as minhas afirmações. Em relação, portanto, àquele dia, todas as providências que me cabiam foram tomadas. A intervenção federal, inclusive, foi feita no momento certo, no momento constitucionalmente cabível. E, portanto, as providências do Ministério da Justiça, porque há uma confusão, deputado. As pessoas ouvem assim, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parece, e eu acredito que o senhor saiba que não é assim, que eu mando em todas as polícias do Brasil. Não é assim. O senhor sabe, creio que o senhor sabe disso. Existe um ordenamento jurídico, existe uma Constituição, existem leis, e por isso o procedimento correto é encaminhar o GDF. Inclusive a parte em que eu digo que a Força Nacional estava pronta a atuar, ela atuou sim, no momento que era cabível, no momento que era possível que ela atuasse. Em relação às perguntas sobre Exército, Forças Armadas, eu lamento ao senhor que eu não posso informar, porque está fora das minhas atribuições. Eu creio que o senhor sabe que as Forças Armadas não são vinculadas ao Ministério da Justiça e creio que o senhor sabe que o GSI também não é vinculado ao Ministério da Justiça. Então eu sou convidado para falar das minhas atribuições. Não que eu não queira falar, mas é que eu não tenho conhecimento. E eu só posso falar, na medida que o escudo é a verdade, eu só posso falar daquilo que eu tenho conhecimento. Então, nesses casos, por que o Exército, por que o Batalhão da Guarda Presidencial, por que o GSI realmente é algo que está externo ao Ministério da Justiça e eu não poderia saber naquele momento, eu não poderia prever, minha bola de cristal não existe e por isso eu não poderia saber o que se passava em outro ministério, em outro lugar que não o ministério que eu comando. Então afirmo ao senhor que todas as providências legalmente cabíveis foram tomadas naquilo que diz respeito às competências do Ministério da Justiça. Obrigada, ministro. Passo agora para o deputado Kim para a sua réplica por 1 minuto. Primeiro, senhora presidente, para reafirmar o que eu já havia dito em comissões aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E por isso eu reafirmo, nesse sentido o ministro mentiu. Ele recebeu sim do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento. O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o Batalhão de Guarda Presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram 3. Tá, mas por que nenhum dos 3 tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde e ainda diz que quem falta com a verdade sou eu, quando na realidade eu tenho as notas taquigráficas e eu tenho o documento do DG, que contrapondo um com o outro fica muito claro que está dizendo a verdade. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça parte da família SBN. SBN Política Nacional. Produção ABS.